E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas do canal. Separei alguns materiais para comentar com vocês. O primeiro deles é Da Terra à Lua, uma publicação da editora Desiderata, escrita por Estevão Ribeiro. Esse material aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Não é uma adaptação direta de um livro para as HQs. Aqui o Estevão Ribeiro tem uma ideia muito bacana, no sentido de adaptar 3 obras para os quadrinhos e, na verdade, fazendo um entrelaçamento entre essas obras. A primeira obra é Da Terra à Lua, que dá o título a esse encadernado, que é escrita pelo Júlio Verne, publicado em 1865, e também Os Primeiros Homens na Lua, do Wells, em 1901. Além disso, uma obra cinematográfica do Georges Méliès, que é um francês. Galera, na abertura aqui ele faz uma dedicatória massa pra mim, e aqui no prefácio ele conta um pouco da história dos 2 livros e da guerra de egos que existia entre o Verne e o Wells. Os dois ali sempre cutucando e alfinetando o outro. Ah, eu faço a obra, eu que sei escrever obras de ficção, você não sabe, é um absurdo que você escreveu. Então cada um tinha um ponto de vista e o Estevão Ribeiro consegue unir esses 2 pontos e explorar a história e desenvolver ela de forma bem legal. Vamos começar falando então da trama aqui um pouco da arte para vocês, do Estevão Ribeiro. A trama é o seguinte, tem o Clube do Canhão. Esse Clube do Canhão, ele é formado por amantes de armas. Esses caras aí, eles são doidos pela criação de armas. E como a Guerra Civil nos Estados Unidos acabou, eles ficam desolados, tristes, desanimados. Eles querem guerra para quê? Para poder produzir armas. A vida deles é motivada pela criação de armas. Então eles estão realmente muito tristes. Eis que o Barbicane, que é o presidente do Clube do Canhão, tem uma ideia revolucionária: criar uma arma super, hiper, mega potente capaz de atingir a Lua. Com isso, ele sabe que vai ter um esforço hércules dos associados para montar essa arma. E não obstante, o Capitão Nichols é um ferrenho opositor dele, ficam lançando um desafio contra o outro, no sentido de provar realmente o que cada um deles pensa e o que quer dizer. E também nessa trama surge a filha de um grande explorador da Terra, que propõe o seguinte para o presidente Barbicane e também para o Capitão Nichols: o que vocês acham de a gente tripular essa cápsula que vai ser lançada em direção à Lua, de forma que a gente possa explorar a Lua como um todo? E eles ficam assim, porra cara, será que vai dar certo? Então eles fazem algumas modificações no projeto, cálculos matemáticos, cálculos físicos, para poder chegarem em segurança na Lua. Eu não vou poder falar muito mais sobre isso, então a gente vai ter uma história basicamente do homem tentando chegar à Lua. É uma obra de ficção científica. Lembra que ela foi escrita entre 1865 e 1901, com essas 2 obras literárias. Então o homem nem imaginava o que tinha na Lua ainda. Ele não sabia se podia existir outros seres, quais os efeitos que a Lua poderia causar nos seres humanos. Então é uma ideia muito imaginativa do grande escritor Júlio Verne e também do Wells. Eu vou mostrar um pouquinho mais da arte, aqui eles comentando como eles iriam fazer toda o projeto desse canhão, que tem quilômetros de extensão, iria exigir muita matéria-prima. Aqui eles comentando. Olha só galera, eu vou tentar mostrar algumas coisas de forma que não jogue spoilers para vocês. É uma obra muito bacana, eu achei, olha aqui as roupas de astronautas que eles estão usando aqui. Você pode ver que é uma coisa bem dos anos no século de 1800, que eles não têm ideia do que seria realmente necessário para poder viajar pelo espaço. Galera, que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.7. É um material muito bem escrito, tem uma arte bacana e eu achei que ele conseguiu fazer uma interligação entre essas obras de forma muito bem desenvolvida dentro da história. Então fica a dica desse material, terá o link na descrição aqui, terá links para vocês adquirirem a obra e mais dados sobre esse material aqui, galera. O próximo material que eu vou comentar com vocês, enfim, Batman, O Longo Dia das Bruxas, edição definitiva, publicação da editora Panini, que se encontrava esgotada há anos, e até que enfim a Panini republicou esse material. Os leitores praticamente imploravam para isso. Essa publicação tem 400 páginas e custa R$ 89,90. Eu paguei R$ 53 pela Saraiva. É uma publicação que chama atenção pelo porte dela, né? Uma publicação bacana, escrita por Jeff Loeb e com desenhos do Tim Sale. Galera, vamos entrar no mérito aqui, antes de eu apresentar a arte para vocês, com relação à história do Jeff Loeb.
O Jeff Loeb, depois ele acabou se tornando um pouco repetitivo, mas essa aqui seria praticamente a sua primeira grande história envolvendo mistérios e assassinatos. Então, depois a gente acabou meio que se acostumando com esse estilo repetitivo dele, o que incomodou muita gente, que passou a criticá-lo de forma bem incisiva, por ele sempre repetir o mesmo plot de suas histórias. Foi assim com o Hulk Vermelho, com o Wolverine, com o próprio Batman, quando ele fez Batman Silêncio em parceria com o Jim Lee, Supremos volume 3, então ele ficou aquela coisa de sempre escrever praticamente a mesma trama, e isso acabou irritando os leitores, né, inclusive a crítica especializada, porque quando ele lançou esse material, realmente chamou muita atenção, tanto que ele concorreu ou ganhou o Eisner por essa publicação aqui, porque ele conseguiu fazer uma pegada legal, com uma arte sensacional do Tim Sale, e conduziu uma boa história envolvendo mistério e assassinatos. O conteúdo aqui vai ser focado no Batman, no Harvey Dent, que é o futuro Duas Caras, e na família Falcone. O Jeff Loeb, além disso, ele conseguiu trazer vários personagens da mitologia do Batman para dentro dessa história aqui. Ele conseguiu desenvolver muito bem esses personagens, sem deixar a história muito carregada, no sentido de não conseguir explorar eles. Colocou cada personagem dentro de um ponto específico da trama, e isso deixou ela muito bacana, porque você se surpreendia com cada aparição de um novo vilão, né? E você suspeitava, talvez seja esse cara o assassino. O Jeff Loeb, ele vai focar no Batman e no Harvey Dent investigando a família Falcone, que seria uma espécie de máfia do rei do crime de Gotham City. São os caras que mandam em Gotham City. Subornam a polícia, subornam juízes, promotores. Por sorte a gente tem o comissário Gordon ali, que faz a linha limpa da polícia de Gotham, né? Um cara de reputação ilibada, muita transparência. E durante a investigação do Harvey Dent em relação à família Falcone, com o apoio do Batman, do comissário Gordon, começa a ocorrer uma série de assassinatos. E são assassinatos envolvendo a família Falcone e membros dela. Então a família Falcone fala, pô, eu acho que está rolando um extermínio da nossa família, porque o outro grupo mafioso está querendo assumir as rédeas de Gotham City. Então ele começa a se questionar, e talvez haja um confronto entre esses dois grupos mafiosos que se respeitam, assim, num primeiro momento, né, vamos assim, diante das câmeras, eles se respeitam, mas por trás sempre tem aquela trama, aquela intenção. Esse assassino, ele começa a matar no Dia das Bruxas, então foi num feriado. E por que se chama o Longo Dia das Bruxas? Porque essa matança ela vai ocorrer em cada feriado importante dos Estados, uma data comemorativa, e ela dura mais de um ano. Por isso ficou o Longo Dia das Bruxas. Começou no Dia das Bruxas e se alongou durante vários feriados. E esse assassino é conhecido como feriado, exatamente porque ele mata em datas comemorativas, em feriados dos Estados Unidos. A trama ela tem bastante reviravoltas, você fica em dúvida sobre quem seria esse assassino, é um mistério muito bem contado e com a arte sensacional do Tim Sale. O Batman, ele também, você vê que ele não é infalível dentro dessa trama, é isso que eu acho bem interessante, quando os autores exploram não só do Batman, mas de outros personagens, mostrando uma certa limitação, e não aquela coisa do personagem ser hiper mega fuderoso que resolve tudo. O Duas Caras aqui, ele tá focado como o promotor Harvey Dent, a história vai ser mostrada, ele basicamente sendo o promotor de justiça de Gotham City. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês aqui, para vocês babarem na arte do Tim Sale. Olha só o jogo que ele faz de sombra, os enquadramentos dele, alguns dos vilões que aparecem na trama. Nosso querido Coringa. O Coringa tá puto porque tem um maníaco matando e ninguém descobre quem é. Ele fala, pô, eu quero saber também quem é, então foda-se, eu vou explodir Gotham. Basicamente isso. Não é bem isso que ele vai fazer, mas aqui suspeitas inclusive caem também sobre Bruce Wayne, os membros da família Falcone. Deixa eu ver algumas coisas que eu não posso mostrar. Esses aqui são alguns das evidências, dos vestígios que o assassino feriado deixa junto do corpo das vítimas. Galera, uma trama muito legal, que você não é uma leitura que na verdade ela flui muito bem. Você começa a ler essa história aqui e você não para, você consegue ler perto das 400 páginas de forma muito tranquila e até rápida, porque não são textos carregados, né? Você pode ver que as páginas não são muito carregadas com textos. E aqui, galerinha, deixa eu mostrar a charada, para vocês terem uma ideia. Eu não vou poder falar demais, porque senão eu vou acabar jogando spoilers para vocês aqui.
Mas eu vou mostrar os extras, uma entrevista aqui com o Jeff Loeb. Deixa eu mostrar aqui mais. Um panorama geral aqui também da série, comentando do formato, as influências, esboços. Eu gostei dos extras, são poucas páginas de extras, tá? O encadernado é basicamente formado pela história da minissérie Batman Um Longo Dia das Bruxas. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 9, um material muito bacana do Batman, e eu considero indispensável para quem é fã do Homem Morcego. Galera, é isso daí, curta o vídeo, compartilhem e até a próxima. Valeu, até mais!